Bom dia, Pai do Senhor. Estamos nós aqui mais uma vez nesse devocional Manhã com Palavra. Se você está passando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a missionária Evailza Marques. Deus continue abençoando a você. É muito bom ter a sua companhia aqui a cada dia. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje é dia de bênção outra vez. Você está esperando uma resposta da parte de Deus? Você fez um pedido ao Senhor? Aguarde, a tua resposta está chegando, porque o nosso Deus é o Deus que ouve as nossas orações. O nosso Deus é o Deus poderoso. E eu quero te convidar a permanecer aqui nesse devocional. No final, nós vamos orar juntos, tá certo assim? Nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu João. E nós já estamos hoje no capítulo de número 20, estamos no finalzinho. E é gratificante. Se você não acompanhou desde o início, volte os vídeos. Aqui no canal tem outros livros que nós lemos e meditamos. E tem vídeo também infantil, certo? Procura aí, se inscreve nesse canal, ative o sininho das notificações e deixa seu gostei. Eu conto com você aqui, tá bom? Compartilhe também, comente. É muito bom ter você aqui. Vamos ler então? Se você puder pegar a sua Bíblia, eu sempre falo. Pegue a sua Bíblia, anote a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. É muito bom nos alimentar a cada manhã. É um presente, é um banquete de Deus, não é? Então vamos lá. Diz assim: ontem nós terminamos falando que Jesus foi colocado no sepulcro. Ele já foi crucificado, já tiraram ele do madeiro, já levaram ele, já deixaram no sepulcro, certo? Então vamos lá. Capítulo 20 do Evangelho de João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Agora, vamos parar um pouquinho aqui, nesse versículo aqui, esses primeiros 10 versículos desse capítulo 20. Olha só, Jesus, ele disse que ia ser morto, mas ele ia ressuscitar, né? E aqui a gente encontra agora que ele já foi sepultado. E no primeiro dia da semana. Olha só, qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Não é o primeiro dia da semana? Exatamente. Lá vai. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Quem era Maria Madalena? Aquela que ele havia libertado ela dos demônios. Muito bem. E ela vai ao sepulcro. Madrugada. Ela sai. E ela vai, quando chega lá, ela vê que a pedra do sepulcro havia sido tirada, estava aberto. E ela ficou desesperada. É interessante que ela, ao invés de ela ir, o susto que ela tomou, ela não teve coragem de se aproximar. Ela corre e vai a Simão Pedro e fala, e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Olha isso. E diz: olha, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos para onde foi. Roubaram ele, tiraram de lá. Está aberto o sepulcro. E interessante que sai correndo os dois. Mas o discípulo amado, ele era mais novo do que Pedro.
e corre na frente, mas não tem coragem. Mas Pedro é aquele afoito, aquele que tinha coragem de tudo, aquele que tirou a espada na hora que foram prender Jesus e tirou a orelha daquele soldado, né? Era aquele que andou em cima das águas quando Jesus vinha andando e disse, se és tu, deixa que eu vá, ele vai, não é isso? É aquele que diz que morreria por Jesus, mas nega Jesus. É esse. E quando chega lá, é Pedro quem entra para olhar. E ele vê aquela cena. E agora nós vamos para o versículo de número 11, nós estamos no capítulo 20 do Evangelho de João. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Que buscas? Quem buscas? Ela, cuidando que era hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Pensa você agora, se você estivesse ali naquela hora, como você reagiria? Olha a alegria dessa mulher, quando chega ali e ouve Jesus chamar pelo seu nome. Talvez você, no momento da sua vida, tenha ouvido alguém chamar seu nome e não viu ninguém. Mas você entendeu que havia um chamado de Deus para você. E aí continua, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. E dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Aí, olha só, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. Olha só isso aqui. Jesus ressuscita, os discípulos estão com medo da perseguição e eles se trancam ali. Jesus chega lá, entra e diz, Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, preste atenção, que é que você abre a sua boca, que nós abrimos a nossa boca para falar. Olha o que acontece. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Olha só, o interessante de Jesus é que ele sempre está nos surpreendendo, mas sempre com bênçãos maravilhosas. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente.
Jesus tinha ouvido o que Tomé havia falado, a descrença de Tomé. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu fizer isso, se eu ver com meus próprios olhos. Cadê a sua fé? Quando alguém te conta, eu recebi uma bênção da parte de Deus, você duvida. Preste atenção. Creia nesse Deus que faz. Ele tem bênçãos para você também nessa manhã. Se alimente com essa palavra de poder, de milagre, de força, de fé. Olha isso. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus diz: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, que é o propósito desse evangelho. Então, olha que coisa maravilhosa. Jesus aparece para os seus discípulos e ele aparece dizendo: Pai seja convosco. E interessante que quando ele aparece, ele dá um presente. Ele já havia morrido na cruz, estava ressuscitado, estava vivo. E a Bíblia diz aqui, olha o que diz aqui no versículo de número 22, desse capítulo 20, que é a nossa meditação no dia de hoje. E havendo dito isso, no versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus veio ao mundo enviado por Deus, seu Pai. E agora Jesus envia os seus discípulos. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. E havendo disso isso, mas não envia de qualquer maneira, envia preparados. Olha só, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Naquela hora, eles receberam o Espírito Santo vindo do próprio Jesus. Isso é maravilhoso. Olha isso. Quando Jesus antes dele voltar, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para o meu Pai, mas mandarei o Consolador. Jesus não havia voltado ao Pai ainda. Ele ainda estava na terra, estava ali com os seus discípulos, mas sopra sobre eles o Espírito Santo, diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, e olha que coisa interessante, quem vocês perdoar, serão perdoados. Mas se vocês retiverem o perdão, é retido o perdão. Olha só. Ora, aí entra Tomé. Quando Tomé sabe que Jesus esteve ali, ele não estava, ele diz: coisa nenhuma, vocês estão inventando. Eu só acredito quando eu ver, quando eu tocar no lugar dos cravos, eu tocar nas feridas, eu ver a marca dos cravos. Mas Jesus entende aquilo, porque Jesus nos entende. As nossas desconfianças, Jesus sabe o poder que ele tem. E olha só olha o que acontece. Olha só o que acontece aqui. Jesus aparece no dia que Tomé está ali. E aí Tomé diz: Senhor, meu Deus, meu Senhor, meu Deus. Ele diz: só porque você me viu, Tomé. Ele não deixa barato. Não é assim, não. Não, pera um pouquinho. Só porque você está me vendo, você está acreditando? Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Mas olha aqui. Põe teu dedo aqui. E ali é a prova. E Tomé, a partir daquele momento, certamente tem a sua vida transformada. Porque o nosso Jesus é o Jesus que faz. E aí, olha como termina esse capítulo 20. Estes, porém, foram escritos. Jesus fez muitos milagres enquanto esteve ainda aqui. Mas não estão escritos aqui. E estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Você crê que Jesus é o Cristo? O Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós só temos vida quando nós cremos e confessamos a Jesus como Filho de Deus,
como nosso Senhor e Salvador. Então essa foi a nossa meditação nesse dia de hoje, nesse devocional Manhã com Palavra, capítulo 20 do Evangelho de João. Então agora eu quero te convidar para orar junto comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que temos de mais uma vez nos alimentar com esse banquete, Senhor. Aprendendo a cada instante do teu poder, do teu cuidado para conosco e do o sacrifício que tu fizeste por amor a nós, para nos dar salvação e nos dar vida. Continua conosco, permanece na nossa vida, abençoe a cada um que está comigo nesse devocional, nos dá um dia na tua presença. Continua nos alimentando com esse banquete maravilhoso. Guarda-nos de todo mal, nos protege, Senhor. Nós te agradecemos. Aleluia. Amém. Louvado seja.